Nós vamos ler o texto de Josué, depois vamos ler outros textos, um pouco fora do livro de Josué, mas vamos fazer primeiro a leitura deste versículo, Josué 3, verso 5, a parte B do versículo. Glória a Deus. Josué 3, 5, a parte B. Estamos juntos? Todo mundo está junto aí? Vamos lá. Porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Só por alguns segundos, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te desejamos. E nós queremos, ó Pai querido, Pai Santo, ouvir a tua doce voz. Queremos, ó Pai querido, aprender de ti. Queremos, ó Pai querido, crescer em ti. Espírito Santo, fala com cada um. Que a tua voz, e não a minha, ó Pai, seja real, seja, Pai, a necessária, para que possamos avançar e vencer, e viver as tuas promessas, e viver, ó Pai, na tua vontade, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Dê mais um aplauso ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Gente, nós estamos nesses 12 dias e falando sobre santidade, santificação. E esse texto fala do momento em que o Senhor, Ele liberou através de Moisés e Josué o povo para tomar posse da terra prometida. Eu creio que a maioria de vocês conhece, eu creio que esse texto não é estranho para ninguém, mas algumas pessoas que estão pela primeira vez possam não estar compreendendo ou não entender. Eu quero só dar um resuminho básico. Deus fez uma promessa a Abraão. De Abraão, ela foi passando de pai para filhos. Abraão, Isaac, Jacó. E o povo, devido a ter seguido um caminho contrário ao do Senhor, foi parar no Egito. Por muitas vezes desobedecendo e fazendo da sua maneira, foi parar no Egito. E no Egito ficou como escravo. Até que um dia o Senhor decidiu libertar o seu povo. E na libertação do seu povo, Deus usou Moisés para libertar esse povo, escolhido por Deus. E depois Moisés foi até um ponto nesse propósito e chegou à morte, faleceu. O Senhor o recolheu, levou ele. E aí deu continuidade com Josué. Por isso nós lemos esse texto de Josué, que é o ponto em que o Senhor está preparando o povo para entrar na terra prometida. E esse texto fala de conquista, fala de promessa. A promessa que foi feita lá para Abraão começa a ser liberada e dá continuidade de pai para filho, de geração em geração. E aqui está Josué, diante de Deus e de um povo. Depois que você tiver um tempo, leia o livro de Josué e você vai entender em detalhes o que nós estamos conversando aqui. Mas o fato é que nós precisamos entender que para o futuro ser abençoado, nós precisamos estar atento com os dias de hoje. Precisamos estar atento com o que nós estamos fazendo com a nossa vida nos dias de hoje. O nosso Deus sempre tem cumprido as suas promessas para com o seu povo, mas é importante lembrar que toda promessa de bênção futura está ligada a algum tipo de compromisso assumido anteriormente pelo povo de Deus. Quando lemos atentamente cada promessa bíblica, podemos observar que nos versículos anteriores sempre há uma ordem para obedecer a algum princípio. E no texto que nós lemos hoje, ele diz: amanhã o Senhor fará grandes coisas. Percebemos que a promessa é para amanhã, mas a santificação é para hoje. O compromisso começa hoje. Este é o princípio que nos dá segurança e reafirma que nossa decisão em ser fiel hoje afetará diretamente o nosso amanhã. Tem um outro texto muito conhecido, em Deuteronômio 28, verso 12, diz assim: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam, e Ele lhes dará
todas estas bênçãos. Então, partindo desse princípio, podemos ter a confiança que Deus abençoará o nosso futuro, pois estamos vivendo hoje o compromisso com Ele. Na Bíblia encontramos muitas pessoas que aprenderam a santificar, a obedecer, pagar o preço. Mas hoje, nós queremos compartilhar um pouquinho à luz da experiência de José. Então não confunda os textos. Nós estamos falando de santificação, estamos falando de consolidação. Estamos no texto de Josué, em que o momento em que o povo para próximo do rio Jordão, e o Senhor fala para Josué, fala para o povo santificar, se organizar, porque amanhã eu farei grandes coisas. O princípio é, se eu quero ter um futuro abençoado, eu preciso fazer o melhor hoje. Eu preciso ter compromisso com Deus hoje. Eu preciso ser disciplinado hoje. Então, o Senhor trouxe para o meu coração José, porque esse contexto de abençoar o futuro passa por algumas etapas. Nós sempre queremos ter um futuro abençoado, queremos conquistar as bênçãos de Deus, queremos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, a melhor família, queremos às vezes ter conquistas maravilhosas, mas não estamos muitas vezes dispostos a pagar um preço hoje, a santificar hoje, a se organizar hoje. E quando nós lemos sobre José, ele traz para nós esse retrato do que também aconteceu com o povo. Santificar, se organizar hoje, para viver o futuro amanhã. Antecipando um pouquinho o final da mensagem, nós não podemos esquecer que um futuro, o amanhã de Deus, no tempo de Deus, pode ser para você e para mim daqui a algumas horas, pode ser para alguns de nós amanhã pela manhã, como pode ser para alguns de nós daqui 5 anos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e Ele nos prepara pelo tempo que for necessário, para que nós estejamos preparados para alcançar a promessa dEle. Deus é sábio, Ele é santo, Ele não vai te dar alguma coisa tão boa que você não esteja preparado para receber, porque Ele sabe que muitos de nós, quando recebemos algo tão bom da parte do Senhor, automaticamente em poucos dias, nós viramos as costas para Deus e esquecemos de quem foi que veio as bênçãos. Então Ele prepara as pessoas para entregar. Deus não entrega ouro para a pessoa que não tem responsabilidade. Você já viu alguém falando assim? Não, porque se eu tivesse dinheiro, esse povo ia ver. Sabe por que essa pessoa não tem? Porque ela já falou com a sua boca. O dia que ela tiver dinheiro, o povo vai ver alguma coisa. Então não vai ter, porque Deus, Ele é sábio. Não vai permitir que a pessoa pegue ouro, joia, para prejudicar os outros. E qualquer pessoa que por algum motivo, pela força, porque existe grupos de pessoas, pela manipulação, corrupção, por caminhos tortos, consegue o que quer, alcança o que deseja. Porém, é muito interessante que da mesma forma que a pessoa sobe, ela cai. Não tem fundamento, porque não foi construído em Cristo, em Deus, na verdade, mas na falsidade. E aí eu poderia citar vários exemplos. Talvez você fique assim, pastor, fulano fica lá na política, em tal lugar, o cara faz muito besteira, o cara fica rico. Gente, a casa cai pouquinho a pouquinho para todo mundo. Não tem jeito. A Bíblia diz em Provérbios, leia Provérbios todos os dias, leia um capítulo de Provérbios, medite no livro da sabedoria. Você quer ser sábio? Leia Provérbios. Todos os meses tem 30 ou 31 dias, que exceção a fevereiro, que é um pouco menor. E aí você lê 2 capítulos ou 3 no final do mês, quando for fevereiro. Mas leia Provérbios todos os dias, um capítulo por dia. Você vai ficar uma pessoa muito mais sábia, muito mais entendida da vida, porque lá está o segredo, a receita para nós não andarmos por caminhos tortuosos. E lá diz em Provérbios, o caminho do justo é perdição, o caminho do ímpio é perdição, mas do justo é vitória, é conquista, é paz, é alegria. Não se engane achando que as pessoas que fazem o mal, tramam o mal, e por caminhos tortuosos alcançam o que desejam, que elas permanecerão intactas. Passe o tempo que for, a verdade vem à tona, e aqueles que construíram a sua casa sobre areia, vê a casa desmoronar. Esses dias eu vi a reportagem do famoso político do Rio de Janeiro, que estava preso no Rio de Janeiro, cheio de regalias. E aí ele foi, você vê que a pessoa não muda, você percebeu?
O caráter, quando está desajustado, ela vai para a cadeia. Ela continua fazendo coisa errada dentro da cadeia. Não há castigo que faça a pessoa entender que ela está errada e que ela precisa mudar de vida. E aí tiraram ele do Rio de Janeiro, levaram para o Paraná, se não me engano, para que ele ficasse isolado, porque ele estava manipulando todo mundo. O Estado é a terra dele, é o ambiente dele, ele tinha muitos contatos, então ele foi manipulando, e ele tinha televisão, ele tinha comida do melhor, tudo melhor que os outros presos. Só que graças a Deus que tem juiz justo no nosso país, diga amém. E aí, Sérgio Moro e outra juíza, que eu não me lembro o nome agora, foi lá e tomou atitude e mudou, transferiu ele. Não tem jeito. Quem pratica o mal vai ter a sua colheita. Não tem jeito. E nós, e eu e você, se queremos ter um futuro abençoado, precisamos nos posicionar como um dos muitos exemplos da Bíblia, como um dos vários exemplos da palavra de Deus. E este que eu quero compartilhar com você hoje é o de José. José foi um homem que aprendeu a santificar a vida em meio ao caos para viver as promessas de Deus no futuro. É lindo porque é muito fácil santificar a vida numa bolha. É muito fácil santificar a vida e sobreviver e vencer num quarto fechado, sem ninguém falar com você, sem ver ninguém, ou sem lidar com ninguém na vida. José lidou com as piores situações da sua vida. E eu quero que você caminhe comigo aqui. Olha que vida, que desafio que ele vivenciou. A primeira coisa que nós temos que aprender com José sobre abençoar o futuro, santificar a vida hoje, é nesse exemplo de vida que ele deixou para nós. Primeiro, acompanhe e anote aí comigo. Ele suportou sem revidar o ódio dos seus irmãos. José suportou sem revidar o ódio dos seus irmãos. Gênesis 37, verso 8, a parte B do versículo diz: e ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Preste atenção, José teve um sonho. Agora, eu te pergunto, querido irmão, amigo e irmã, você prevê quando vai ter um sonho? Eu estou achando que eu vou sonhar essa noite. Acho que essa noite eu vou ter um sonho que eu vou virar rei, vou ser chefe dos meus irmãos, da minha família. Não, ninguém prevê isso, gente. Ele foi dormir como qualquer outro dia, e ele teve um sonho, teve uma visão, uma revelação. E aí, a Bíblia fala, o texto fala que os irmãos ficaram injuriados com o ódio dele, por ele contar o sonho, e pelo jeito que ele contava. Ora, eu não sei qual foi o jeito que José contou o seu sonho, mas aqui na minha fé, isso não está em detalhes na Bíblia, eu não consigo imaginar José se gabando com seus irmãos. Ei, quem tem família aqui fala amém. Quando eu tenho um sonho, as primeiras pessoas que eu tenho o prazer de compartilhar o sonho é com quem? É com a minha família. Eu procuro a minha esposa, procuro o marido, procuro os filhos. Eu falo com a minha companheira, meu companheiro, eu tive um sonho maravilhoso e tal. Só que o sonho envolvia um contexto que para a família não fazia muito sentido, porque José ele via os seus irmãos se ajoelhando. A Bíblia não fala aos irmãos, fala em metáforas, fala de comparações. Eu não vou entrar em detalhes porque o texto é muito longo, mas ele via no sonho uma realidade que tudo dizia que os irmãos dele, a família dele, iam acabar se prostrando diante dele. Só queria ser rei. Aí que é o problema. Contar um sonho para a família não tem problema nenhum. O duro é chegar em casa e falar assim: gente, eu sonhei que eu vou ser rainha, vou ser rei, e vocês tudo vão trabalhar para mim. Aí você está preparado para arrumar briga. O quê? Mas você é muito ousado. Então, o jeito que eu creio na palavra de Deus, que deixou os irmãos com mais ódio, é porque eles entenderam que deu a entender, e obviamente foi isso que aconteceu. Mas Deus tinha um propósito em tudo, Ele tem, que os irmãos iam trabalhar, iam se curvar diante dele, e ele era o bonzão da família. Irmão, e você sabe que numa família, entre parente, irmão, irmã, já rola meio que um ciúminho, né? Quem tem família grande, dois irmãos já é suficiente.
Lá em casa, se eu pegar um no colo, tem que pegar o outro. Se eu bagunçar com uma no chão, brincar na cambalhota, tem que fazer com o outro também. Porque se fizer só com um, arruma briga. É ciúme. E toda família tem isso. Ah, minha mãe sempre gostou mais de fulano. Ah, meu pai sempre gostou mais de ciclano, porque fulano é queridinho da mamãe, porque fulano não sei o que tem. Sempre tem um pouquinho. Talvez a sua família seja uma exceção. Mas no geral é assim que acontece. O fato é que o pai ama todo mundo. Mas tinha um contexto sim diferenciado no quesito de José. Porém, a Bíblia não fala que José ficou brigando com os irmãos dele, discutindo, defendendo o seu sonho. Ele teve o sonho, ele contou o sonho, e ele ganhou o ódio, a inveja dos seus irmãos. E já rolava um ciúme, porque José era um pouco assim querido do seu pai, pelo contexto da mãe de José. E tinha todo o contexto familiar, e eles achavam que José era privilegiado. Só que cada um tem seu lugar debaixo do sol, cada um tem o seu espaço na família. E isso gerou muito ódio, muita inveja. E a Bíblia fala que José suportou sem revidar. Você não vê um momento na Bíblia José brigando com seus irmãos, dando tapa em um, chute no outro, falando um monte de coisa. A Bíblia, nesse contexto, quando você lê o capítulo todo, você percebe que José passa calado. Só vê falas dos irmãos. Vamos matar ele, vamos levar ele, vamos vender ele. Tanto que eles chegam à conclusão e eles acabam vendendo o próprio irmão. Agora preste atenção para você não perder o contexto. Deus tinha um propósito que não era só para a família em si. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que estava usando José, filho de Jacó, para dar continuidade ao plano e à promessa de Deus. Então o contexto é muito maior. E Deus escolheu José. Fala para o seu irmão assim, ó, se Deus me escolheu, irmão, o que eu posso fazer? Porque só você, né? Você que é abençoado, é você que... Irmão, se Deus me escolheu, o que eu tenho? Eu tenho culpa. Se Deus te deu um sonho, deu uma visão, e agora eu sou culpado por isso. E a visão encaixa alguns de nós, ou alguns de vocês, no contexto da família, como súditos, e não como autoridade, e aí... É Deus que põe, é Deus que tira, é Ele que faz, é Ele que derruba, é Ele que levanta. José não tinha culpa disso. Mas o que ele ganhou por sonhar o sonho de Deus? O que ele sonhou por fazer, o que ele ganhou por fazer a vontade de Deus? Ganhou poço, buraco, ganhou ser vendido como escravo. Só que ele não revidou. Eu quero dar um conselho para você, à luz da palavra, neste ano e nesses dias. Se você quer ter um futuro abençoado, aprenda a santificar a sua vida, mesmo quando os seus irmãos te dão como troco ódio, inveja. Agora é a sua oportunidade de você santificar a vida. Não revide, porque se você crê, se você entende que você está no propósito de Deus, você sabe que este caminho doloroso vai te levar ao centro da vontade dEle. Por mais difícil que seja, aprenda a construir o hoje com compromisso, santidade, dedicação ao Senhor, para ver o futuro abençoado. A Bíblia fala que ele não reclamou, você não vê falas de José, mas os irmãos ficaram com ódio dele. Fala para o seu irmão assim, ó, este ano, você precisa aprender a virar a outra face, se for preciso. Segura essa aí, em nome de Jesus. Tem gente que deu um tapinha, triscou, opa, como é que é? Já está com a mão pronta aqui, ó. Como é que é? Ei, se eu e você sabemos nosso lugar no Senhor e passarmos pela aprovação do ódio, até mesmo dos nossos irmãos, da nossa casa, das nossas amizades, não revide. Porque se você revidar, você sai do propósito de Deus. Você perde um futuro abençoado. Vamos seguir. Segundo exemplo que José deixou para nós, no quesito de santidade, separação, aguardando um futuro e preparando um futuro abençoado. Ele permaneceu fiel a Deus em santidade quando sofreu grande tentação. Ele permaneceu fiel a Deus em santidade quando sofreu grande tentação. Olha o que diz o texto de Gênesis 39, verso 10. Todos os dias, preste atenção,
Ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Segura aí, rapaziada e homens abençoados. Mulheres também, mas homens em especial. A Bíblia fala que José foi parar como escravo na casa de quem? Potifar. Fala comigo, Potifar. Um ótimo nome para você pôr no seu filho. Vai pensando aí já. José foi parar na casa de Potifar. E lá, como escravo, ele cresce. Ele desenvolve. Ele começa a crescer. E ele se torna o governante da casa. Depois do homem, quem mandava era ele. E esse é um exemplo muito lindo para nós. Quem se preserva em santidade, quem se preserva em Deus, aonde o Senhor envia, ou aonde as pessoas acham que estão nos empurrando, nos enviando, a gente floresce. A gente é abençoado. Aonde você vai, mesmo que por circunstâncias de provas da vida, aonde você pisa o pé, você abençoa e é abençoado. Diga amém. Não tem problema. Fui como escravo. Os irmãos pensaram, agora acabou para esse cara, esse sonhador forgado. Acabou para ele. Não. Lá está ele como escravo, governando a casa de um homem poderoso. Ok, maravilhoso. De repente, a mulher do homem poderoso começa a dar de cima de José. A Bíblia fala, não dá para ler todos os textos, depois você lê lá, Gênesis 36, 37 em diante. A Bíblia fala que José era um jovem rapaz, um homem bem aparente. Resumindo, era um cara bonito, boa pinta, que as mulheres ficavam assim, rapaz bonito, né? Rapaz jeitoso, rapaz cheiroso. As mulheres ficavam admirando ele. E aí você imagina, José não ficou 3 dias sendo tentado. O tempo que ele ficou na casa de Potifar, ele ficou sendo tentado. Porque o dia que a mulher viu ele, viu o escravo chegando, a mulher esperou o marido sair, ela olhou e falou, meu Deus, meu pai, o Senhor mandou um pedaço do céu para mim, na minha casa, porque ela era, querendo ou não, também chefe dele. Querendo ou não, mulher do homem, do patrão, ela tinha sobre ele a intenção, não, você é meu escravo. Só que José era um homem santo, separado, e ele trabalhava, e aquela mulher ficou no pé dele todo o tempo. Você imagina, ei homens, uma mulher no seu pé todo dia. E a mulher não era feia. Todo dia, ei bonitão, meu marido saiu, vem cá. Ei bonitão, hoje é um bom dia, vem cá. Ei bonitão, você vai me resistir, você é meu escravo, isso faz parte do jogo. Ele não vai nem saber disso. E na cabeça dele, você pode imaginar todo tipo de conversa que ela tentou na mente de José. E José falava assim, não, o meu Senhor me deu autoridade sobre tudo nessa casa, menos sobre a senhora. Sabe, toda vez que eu leio essa passagem, eu olho para a minha vida, eu fico refletindo, eu converso com algumas pessoas e eu penso, meu Deus, qual é o tipo de tentação que você tem passado? Qual é o tipo de tentação que tem te assolado? Eu quero te afirmar uma coisa. Não estou dizendo que você é menor e nem maior, mas o que José passou, muitos de nós aqui teríamos caído no primeiro, no segundo, ou no máximo terceiro dia. Ele suportou, ele venceu, ele permaneceu santo. Ele era homem. Ele também tinha desejos, sentimentos. Só que José teve um sonho. Fala comigo, José teve um sonho. Então eu creio na minha fé que toda vez que a tentação vinha, ele lembrava do sonho. Eu vou ser governador, eu vou ser rei. Deus quer fazer alguma coisa comigo. Eu não vim parar aqui à toa. Eu não vou desistir agora. Eu vou segurar minha onda, Não vou deixar essa mulher que me pegar, ela quer me acabar comigo, mas eu não vou deixar. Gente, ele comprou uma briga terrível. A Bíblia fala
que todos os dias ela insistia. Fala para o seu irmão, todos os dias. Só que José estava de olho no futuro. Ele queria as bênçãos de Deus para o seu futuro. Preste atenção no recado do Senhor para você. Se você quer as bênçãos de Deus para o seu futuro, querido, você precisa permanecer santo em meio às tentações. É fácil ser santo num lugar como esse. É fácil você conseguir vencer num ambiente como esse. Difícil é você lidar com santidade no seu trabalho. É lidar com santidade na sua família, lá no seu bairro. Aquela vizinha, aquele seu vizinho perturbado, que fica pelado, na varanda, fica andando com calor, que não tem fim. E você passa, meu Deus, todo dia essa vizinha desse jeito, meu Deus, tem misericórdia. Que isso, meu Deus, todo dia eu passo esse homem desse jeito, o que é isso, Jesus? Meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Lidar com as tentações do dia a dia. É preciso estar com a mente focada no futuro. O que Deus tem para nós no futuro é muito maior. Eu não posso permitir o diabo me derrubar agora. É preciso estar atento. Santificação é o que José fez. É saber se guardar em todo esse processo difícil por uma causa, por um propósito maior de vida. A Bíblia fala que ela insistiu. E eu não vou ler todo o texto, eu separei só partes do texto. Para quem não conhece, quem conhece, eu vou falar novamente. A Bíblia fala que um dia ela não aguentou. E ela não somente falou, mas ela agarrou José. Você pensa que José trabalhando lá, o cara responsável, governando a casa, essa mulher dá um bote. Vem cá, bonitão. Segura ele e ele, meu Deus, sai daqui, meu Deus do céu, e agora? E ele fica aquela, puxa e vai, vem aqui, hoje você não escapa, e tal, e tal. E aí ele tinha uma capa, e aí ele consegue soltar, e fica a capa na mão dela e sai correndo. E esse é um recado que eu sempre gosto de frisar para todos nós, mulheres, homens, e os homens em especial, porque o homem é muito tentado pelo que vê, a mulher mais pelo que ouve. Nós precisamos aprender a fugir da tentação. Você vai lidando com ela. Quando ela se aproximar demais, é hora de perna para quem te quer. Fuja! Não, pastor, eu sou uma pessoa pronta, eu tenho maturidade, eu consigo suportar, eu não vou me ceder a essas coisas. Ai, meu Deus. Ô dó. Ô dó. Duvida eu dó. Apertou o seco você. Mas aqui? Agora? Agora, aqui. Ai, tá bom então, né? Porque nós somos carne. Somos fracos. Frágeis. Então tentação, se você sabe principalmente que a areia é muita para o seu caminhãozinho, piorou. Você vai olhar e falar, meu Deus, me dá força e alegria nas pernas para eu sair correndo. E fuja, não fique perto, saia. Se você ama a sua esposa, ama o seu marido, se você ama a igreja, se você ama o ministério que Deus confiou na sua mão, se você ama a sua vida, fuja. E foi isso que ele fez, ele fugiu. E sabe o que sobrou para ele como recompensa por não pecar, por ser santo? Pastor, ele ganhou na Mega Sena, ele ficou rico, ele ficou poderoso, ele ganhou um troféu do seu patrão. A mulher, quando o homem chegou, olha, o seu empregadinho tentou me agarrar. Está aqui a capa dele, ó. A voz do cão. Ele e o homem, como sempre é cego, ele fez isso e tal, ele queria matar, ele mandou prender, o cara foi parar na cadeia, porque ele apenas fugiu da tentação. Eu quero alertar você, querido, ter as bênçãos de Deus tem um preço. Chegar em alguns lugares tem um preço. Às vezes você vê um casamento bonito, abençoado, santo, você não sabe o que aquele casal passa. Você vê um ministério de alguém, você vê alguém trabalhando numa grande empresa, em altos cargos, você não sabe o que ele passou para chegar lá. Você não sabe o que ele enfrentou e o que ele enfrenta para permanecer lá. Cuidado, não seja simplório, não seja imediatista. A vida tem processos. José fugiu e parou na cadeia, mas ele não tocou a mulher do seu senhor.
Uma coisa que me alimenta muito é saber do propósito de vida, é saber do lar que Deus me deu, é saber do que Deus tem para a minha vida. Se você entende assim, meu querido, não importam as dificuldades na vida financeira, pessoal, não importam as lutas e os desaforos que você sofre, permaneça, porque o seu lugar em Deus está guardado e reservado. Diga aleluia. O seu lugar em Deus não foi esquecido e abandonado, mas tem um processo. E Deus sabe quando nós estamos prontos e quando nós não estamos prontos. Deus sabe quando nós estamos preparados e quando nós não estamos. Então você vai ter que segurar as provas. E José foi sendo provado por Deus, sendo ajustado na sua santidade, no seu caráter, com provas desafiadoras. Ele permaneceu em santidade. Fala para o seu irmão assim, ó, permaneça em santidade, mesmo que isso te custe caro. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Reflita com você, não precisa responder para você mesmo. O que vale mais? Um ótimo emprego ou seu casamento? O que vale mais? Sua reputação ou seu caráter? O que vale mais? Sua vida com Deus ou aceitar a proposta com barganhas e condições? Eu lembro uma vez que meu cunhado trabalhou numa certa empresa, não estou falando aqui o nome de cunhado, nem qual empresa que é, fique claro isso. E recebeu uma proposta indecente, para que ele fosse promovido, e que ele conseguisse avançar, ele precisaria fazer alguns negócios, ir a alguns lugares, frequentar lugares que ele e a esposa dele jamais ia aceitar aquilo, e ele perdeu até o emprego por causa disso. Só que hoje, graças a Deus, o meu cunhado está bem empregado, com a honra dele, com o caráter dele. Ele pagou um preço alto, ficou um bom tempo desempregado, mas Deus recompensou ele. Eu quero alertar você, santidade é não negociar, gente, em nome de coisas que não valem a pena. Tem gente que perde casamento, perde vida, perde família, perde ministério, por causa de emprego, por causa de proposta. José não tinha entendimento claro ainda, mas ele sabia que Deus tinha alguma coisa. E Deus nem permite a gente saber dos detalhes, sabe por quê? Tem gente que se soubesse que ia passar pela cadeia, ia passar por todo esse turbulento. Deus me livre, estou indo embora agora, desisto. Ele desiste, então Deus vai deixando pouco a pouco, mas ele vai trabalhando. José tinha uma opção, falar assim, desisto, quero ir embora, estou todo desesperado, eu não quero nem saber, vou arrebentar com tudo aqui, vou ficar com essa mulher, vou acabar com a minha vida, eu tenho mais escolha para nada mesmo. Perdi minha família, meus irmãos me odeiam, eu vou acabar com tudo. Ei, quem entende o chamado de Deus, não fica olhando para o que os outros fizeram para você, o ódio, a raiva, não usa as desculpas para piorar a situação. Você permanece, porque você sabe em quem você crê, você sabe que Deus te deu um sonho, te deu uma visão, permaneça nela, continue nela, diga amém. Não deixe circunstâncias e nem as propostas tirarem você do propósito de Deus. Permaneça santo em meio às grandes tentações. E quando o negócio fica bem pertinho, sai correndo, porque você sabe que vai cair. Seja qual for a área, José parou na prisão. E eu penso que na mente dele, não, mas Deus tem um propósito, Deus tem uma bênção. Gente, quanto tempo, foram passando meses, anos, e ele aguentando tudo isso. Outro exemplo extraordinário, que foi um processo, e esse é o terceiro processo da vida de José. Quando ele para na cadeia, por conta de sair da tentação, ele aguentou com paciência a dor da ingratidão. Ele aguentou com paciência a dor da ingratidão. Lá na prisão, lá está José, e ele começa a crescer, e ele se torna muito querido na prisão, e começa também a governar a prisão. Você vê que no sonho de José foi se cumprindo pouco a pouco, porque aonde ele ia, nos piores lugares, o Senhor fazia ele rei e governador nos ambientes que ele estava. E lá estava ele, e a Bíblia fala assim, ó, no verso 23 de Gênesis 40, porém, os chefes dos copeiros não lembrou de José, e esqueceu dele completamente. A Bíblia fala que tinha o copeiro,
e tinha o padeiro que estava preso. O rei ficou bravo lá um dia e prendeu todo mundo. E lá estava José com eles. E eles tiveram um sonho. E cada sonho tinha uma interpretação. E Deus deu a José o dom também de interpretar os sonhos. E aqueles homens contam para José os sonhos que eles tiveram. E eu não vou contar em detalhes porque o tempo não dá. Mas resumindo, no sonho que eles tiveram, José dá o recado: olha, padeiro, você vai retornar, mas você vai morrer. Olha, copeiro, você vai retornar e vai voltar a servir o rei. Poxa, que maravilha. Ele deu a sentença conforme o sonho explicou. E exatamente como aconteceu, como ele deu a interpretação, aconteceu. E aí, ele pediu só uma coisa para o copeiro. Falou: copeiro, quando você estiver lá com o rei, rapaz, lembra de mim, meu. Me ajuda, eu sou inocente. Eu estou aqui nessa cadeia, eu sou inocente, que eu não fiz nada de errado. Lembra de mim lá, meu. Me dá uma força aí para eu sair daqui. Não, meu, beleza, você me ajudou. Pode ficar sossegado. E a Bíblia fala que o copeiro, o chefe dos copeiros, não lembrou de José. Passou mais de 2 anos e José continuou preso. Você consegue imaginar um negócio desse, gente? Você fala: Deus, que propósito é esse que o Senhor tem para a minha vida? Deus, que plano é esse? Que sonho maluco é esse? Que eu saio de casa vendido pelos meus irmãos? Que eu paro na casa de uma mulher doida? Que eu saio fugindo dela? Vou parar na prisão e o cara nem lembra de mim? Meu Deus, eu não aguento isso não. Passou 2 anos e alguns quebrados. José aguentou com paciência a dor da ingratidão. Querido, pastor, você não sabe o que eu já passei. Você não sabe o que eu sofro de ingratidão, os problemas que eu passo. Eu não sei mesmo, irmão. Eu sei de uma coisa: cada um tem a sua cruz para carregar. E nós temos que carregar ela. E o fato é o seguinte: não é pior para você e mais fácil para mim. Não é mais difícil para mim e mais fácil para você. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu desafio, cada um tem o seu chamado. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Ele tem seus meios de trabalhar conosco. Deus tem os seus meios e Ele vai apertar o calo, até a gente ajustar e falar: opa, estou pronto, Deus. E lá estava José, pensando que talvez já tinha acabado. Senhor, o negócio acabou, é muita ingratidão, não aguento mais, vou apodrecer, vou mofar nessa cadeia. Eu acho que acabou. E de repente lá vai o faraó, o rei poderoso, tem um sonho. E aí vai para lá e vem para cá, e ninguém conseguia interpretar o sonho, e vai. E aí de repente o cara lembrou: tem um rapaz lá que falou comigo esse sonho, eu falei para ele me deu a interpretação. Olha, ele é bom, manda chamar ele. Depois de 2 anos e pouco, lembraram de José. Sabe por quê, querido? Agora José estava pronto. Agora ele estava preparado para assumir a promessa e o propósito de Deus. E eu quero chamar você para o 4º ponto. O seu compromisso com Deus o levou de encontro com a promessa. O seu compromisso com Deus o levou de encontro com a promessa. A Bíblia fala que o rei contou o sonho para José. E José foi o único que teve a sabedoria de Deus para interpretar o sonho. E ele dá a sentença. Resumindo, porque é muito detalhe, gente. Ele fala: olha, meu rei, haverão 7 anos de fartura, vacas gordas, pasto verde, e 7 anos de miséria, sem pasto, vacas magras, sofrimento. O meu conselho, rei, é que o senhor crie galpões, armazene mantimento, alimento, para se preparar para o tempo da seca. E ele dá todas as diretrizes, como um homem muito sábio, como um governante que foi bom lá na casa de Potifar, como estagiário que foi lá na cadeia, como um ótimo ajudante e organizador, administrador que foi pelos lugares que passou. Lá estava ele pronto e dando direção de tudo à luz da unção de Deus. E aí o rei, o rei fala para ele, me fugiu aqui o verso, o rei fala para ele: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem que está o Espírito de Deus
um homem que está o Espírito de Deus. Naquele momento, José recebe o trono. Você entendeu, querido? O processo que esse homem, esse jovem, que envelheceu nas lutas, passou para chegar ao propósito de Deus. O futuro dele estava reservado, mas mal sabia ele de tudo que ele tem que passar. Mas ele passou com um recado para mim e para você: permaneça em Deus, permaneça em santidade, obedeça a Deus, não murmure contra Deus. Deus sabe o que está fazendo, nós aqui não sabemos. Deus sabe do que faz, e Ele vai colocar você, Ele vai centralizar você na vontade dEle, no tempo certo, na hora certa. Mas é preciso passar pelo processo, é preciso ser fiel na cadeia, é preciso ter compromisso quando tem tentação, é preciso ser santo quando o negócio aperta de verdade. E aí quando você prova que você de fato está amando o Senhor mais do que o processo doloroso da sua vida, Deus te coloca no lugar de honra. Quantos querem neste ano viver o sonho de Deus? Quantos querem ver o seu futuro ser abençoado? Diga aleluia. Essa é a fé que devemos viver diariamente. Se eu estou vivendo os princípios da palavra de Deus em minha vida pessoal, com certeza terei um futuro abençoado, pois o Senhor não falha nenhuma de suas promessas. E aí eu volto ao ponto que eu comentei no começo da mensagem. É importante lembrarmos que o termo amanhã, na Bíblia, pode ser o seguinte, ou até mesmo, dependendo do contexto, não só no dia seguinte, mas num futuro a longo prazo. O que cabe a cada discípulo é viver uma vida de santidade e confiança em Deus, e no tempo certo o Senhor cumprirá a sua palavra. Para conquistarmos as promessas de Deus amanhã, devemos viver em santificação hoje. Fala comigo: compromisso, santificação. Fala comigo: nos levam a um futuro abençoado e seguro. Sabe qual é o seu desafio? Como foi de José? Meu, seu, nosso. Não é ficar assim: meu Deus, o que vai ser do meu futuro? Mas é: Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor tem para mim? Qual é o teu propósito? Eu estou passando por isso, por quê? Senhor, eu estou caminhando nessa jornada, por quê? Senhor, eu quero continuar fiel, eu quero continuar te honrando hoje, porque eu sei que é assim que o Senhor trabalha. E no futuro o Senhor já está lá, porque a Bíblia fala que Deus, Ele é onisciente e onipresente. Ele está aqui, Ele esteve lá e Ele já está no futuro. Diga aleluia. Ele já está no futuro, já preparou tudo. Então precisamos estar atentos ao meio, ao modo que Deus está trabalhando. O que é que Deus está fazendo na minha vida? O que é que Ele deseja de mim? O nosso maior desafio de vida não é ficar reclamando ou tentar decifrar as lutas, mas é buscar em Deus a compreensão da vontade dEle. É buscar, entender o propósito do Senhor para a nossa vida nos dias de hoje. Por que, pastor? Amanhã não. Porque nós vivemos o hoje, filho. Ei, filhinha, você não pode estar lá no amanhã. Você pode estar aqui agora. Você está aqui, acabar o culto para a sua casa. Você não tem como estar em vários lugares ao mesmo tempo. É preciso entender o que Deus está fazendo hoje, agora. O que Deus quer para mim hoje? Eu vou ser fiel hoje. Deus quer que eu obedeça amanhã? Não, que eu obedeça hoje. Deus quer que eu seja santo amanhã? O texto de Josué diz: santifiquem, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas. Se nós queremos viver este ano, querido, abençoado, mesmo que venhamos passar por todo tipo de tribulação e adversidade, a consolidação se dá quando eu obedeço agora. Quando eu tenho um compromisso lá na cadeia. Eu tenho compromisso quando eu estou passando a maior luta da minha vida, eu estou honrando a Deus. Isto é ter uma vida firmada em Cristo, sabendo que Ele não vai nos deixar desamparados. Eu gosto muito de um texto que diz: já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você andar em justiça de vida, em justiça e santidade de vida, querido,
Deus, que é justo, te recompensará de acordo com o seu compromisso e a sua fé. Só os que creem com o coração. Celebre Jesus com as suas palmas. Exalte a Ele. Glorifica a Ele. Ele é digno. Ele é santo.